Montar uma árvore evolutiva se baseando em uma característica, até que é tranquilo. Você pega uma proteína como, por exemplo, lá a citocromo C, vê o número de aminoácidos de diferença entre as várias espécies que você está analisando, e aí vê, né? Uma pequena diferença de aminoácidos implica em um maior grau de parentesco, uma grande diferença de aminoácidos implica em um menor grau de parentesco. Entretanto, gente, será que a análise de uma única característica é suficiente para poder ver as relações evolutivas entre todas as espécies de seres vivos? Nem a pau, né? Tem muitas espécies de seres vivos no planeta e não é uma característica que vai conseguir ver a diferença entre todos eles. Às vezes, inclusive, eu tenho tantas características para analisar, eu tenho tantos dados para analisar que eu meio que me perco. Não sei nem para onde é que eu vou começar a olhar para começar a ver o grau de parentesco, se é maior ou menor, pelas características que você está analisando. Daí, a sistemática, que classifica os seres vivos se baseando em aspectos evolutivos, tem duas abordagens para ver onde é que o grau de parentesco é maior, onde é que o grau de parentesco é menor. Fenética e filogenética. A fenética, ela é baseada no número máximo de características possíveis. Em outras palavras, ok? Você vai pegar o máximo de informações a respeito das espécies que você quer classificar e a gente vai ver o número de características compartilhadas, o número de características em comum. Quanto maior o número de características compartilhadas, maior o grau de parentesco. Quanto menor o número de características compartilhadas, menor o grau de parentesco. Inclusive, essa abordagem da fenética também é conhecida com o nome de taxonomia numérica, né? Afinal de contas, ela está interessada somente no número de características compartilhadas, não interessando que características são essas. E, aliás, esse é o problema, né? Se você está analisando, por exemplo, lá o grau de parentesco entre o tubarão e o golfinho, né, eles compartilham nadadeiras. Nadadeira é uma característica compartilhada entre o tubarão e o golfinho. Entretanto, gente, nadadeira, ela surge por convergência adaptativa entre tubarão e golfinho, são órgãos análogos entre tubarão e golfinho, e isso, gente, não indica parentesco evolutivo. Ou seja, o problema da fenética, da taxonomia numérica, é que ela está preocupada somente no número de características compartilhadas. Isso quer dizer que ela vai analisar todas as características possíveis dos seres vivos, seja essas características homólogas ou análogas. E é que está o problema. Quando você fala lá em homólogas, características homólogas, beleza, elas indicam parentesco. Mas, moçada, características análogas, elas não indicam parentesco. Ou seja, se você começa lá a prestar atenção em todas as características possíveis, você às vezes, moçada, vai acabar se enganando. Você de repente tem lá que mosquito tem asa e borboleta tem asa. Beleza, tem a ver porque eles são insetos. Mas mosquito tem asa e passarinho tem asa. Aí já não tem a ver, né? Porque um inseto, outra é ave. Né? Nesse caso, moçada, órgãos análogos que surgem por convergência adaptativa e não vão indicar parentesco. É por isso que a fenética, taxonomia numérica, não é bacana, porque ela só está preocupada na quantidade, ela vai analisar todas as características, todas, as homólogas, ok, que indicam parentesco, mas as análogas, que não indicam parentesco, elas não têm relação evolutiva. E de maneira, moçada, que não é interessante para você analisar relações evolutivas prestando atenção em características análogas. Daí, a filogenética, ela usa uma outra abordagem. Ela está baseada não no número total de características que você está analisando, mas no número máximo de relações evolutivas analisadas. Ou seja, uma vez que a filogenética vai se preocupar somente com as relações evolutivas, ela analisa somente características homólogas. Ou seja, ela analisa somente características que vão indicar o parentesco. E é por isso que essa é a abordagem que a gente vai utilizar dentro da sistemática para poder analisar relações evolutivas, para poder ver o grau de parentesco. Eu não vou me preocupar
com um número máximo de características. Eu não vou me preocupar com todas as características. Eu não vou prestar atenção nas características análogas. Eu vou me prestar atenção somente nas características homólogas, que são aquelas que indicam parentesco. Inclusive, para a gente poder montar as árvores evolutivas, as árvores filogenéticas, a filogenética tem uma estratégia chamada de cladística, onde, moçada, a cladística, ela vai lá elaborar hipóteses a respeito das relações evolutivas entre os seres vivos. Eu digo, né, moçada, hipóteses, porque certeza a gente não tem como ter, né? A não ser que a gente invente uma máquina do tempo e volte lá para ver como é que determinadas espécies surgiram, serão palpites. Então eu vou elaborar hipóteses a respeito lá das relações evolutivas, exatamente com o objetivo de saber se uma determinada característica ela é mais antiga. Uma característica mais antiga indica um menor grau de parentesco, ou, moçada, se uma característica ela é mais recente, ela é mais moderna. Características, moçada, mais modernas vão indicar um maior grau de parentesco. Ou seja, tudo em cladística vai estar se baseando em você propor hipóteses que vão ver nas relações evolutivas o que é uma característica mais antiga, vão indicar um menor grau de parentesco, o que é uma característica mais moderna, vai indicar um maior grau de parentesco entre duas espécies. Inclusive, árvores evolutivas baseadas em cladísticas, elas vão ser chamadas de cladogramas. Árvores evolutivas ou árvores filogenéticas ou simplesmente cladogramas. Quando a gente fala, gente, em propor hipóteses para saber se uma determinada característica ela é mais antiga ou se ela é mais recente,